Oi, eu sou o professor Ramanowski e nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a neutralização ácido-base, como nós devemos escrever e balancear a equação de neutralização. Então, vamos escolher uma neutralização total. Quem vai reagir na neutralização é um ácido que fornece H+, e uma base que fornece OH-. Existe produção de um sal e água. Inclusive, nós podemos lembrar que a água vem da reação do H+ do ácido com o OH- da base. Tem gente até que gosta de escrever como HOH. E a reação se chama neutralização porque as propriedades de um ácido neutralizam aquelas propriedades de uma base e vice-versa. Mas os químicos também gostam de dar nomes diferentes para as reações. Como existe formação de um sal, a reação também pode ser chamada de salificação, ok? E a reação é uma neutralização total porque todo o H+ reage com todo o OH-. Não existe sobra de nenhum dos dois. H+ é o cátion hidrogênio, OH- o ânion hidroxila. Ocorre formação, então, de água. Por quê? Porque um H+ do ácido reage com um OH- da base, formando uma água, sempre nessa proporção de 1:1. Ah, mas e se o meu ácido tiver uma quantidade diferente de cátions hidrogênio? Bom, então o que pode acontecer? 2 H+ reagirem com 2 hidroxilas, formando 2 águas. 3 reagem com 3, formando 3 águas. 4 H+ com 4 OH-, formando 4 águas. 5 com 5 e assim por diante, sempre obedecendo essa proporção. Cada H+ do ácido precisa de uma hidroxila da base. Vamos analisar então um exemplo. Ácido clorídrico, HCl, reagindo com hidróxido de sódio, NaOH. O que vai acontecer aqui? Bom, antes de começar a escrever a equação, vamos pensar no conceito do ácido. HCl é um ácido porque fornece H+, e ainda sobra o ânion Cl-, que nós chamamos de ânion cloreto. Repare, um HCl produz um H+. No caso do NaOH, o hidróxido de sódio, ele vai fornecer um cátion Na+, que é o cátion sódio, e um OH-. Bom, nesse caso, eles já estão na proporção de 1:1, né? A quantidade de H+ é igual a de OH-, portanto, nós podemos dizer que um HCl reage com 1 de NaOH. Esse 1 significa, na verdade, 1 mol de HCl reagindo com 1 mol de NaOH. E o que vai acontecer é a formação de 1 mol de água e também 1 mol de NaCl, que é o cloreto de sódio. Nas equações químicas, não é usual escrevermos esse coeficiente 1. O coeficiente estequiométrico 1 não precisa, na verdade, ser escrito. Então, a gente já pode omiti-lo na equação para ficar de uma maneira mais simples. Vamos ver outro caso. Ácido sulfúrico H2SO4 com hidróxido de cálcio CaOH2. O que vai acontecer aqui? O procedimento é o mesmo. Pegamos o ácido e desmontamos o ácido através da sua equação de ionização, produzindo H+ e o ânion sulfato SO4 2-. Fazendo a mesma coisa com a base, nós vamos encontrar o cátion cálcio 2+ e 2 OH-. Como é que eu descubro que o cálcio é 2+? Simples. São 2 hidroxilas, 2 de OH-. Então o cálcio obrigatoriamente teria que ser 2+. Nesse caso, a quantidade de H+ continua igual a de OH-. Portanto, essas substâncias reagem na proporção de 1:1.
ácido sulfúrico com hidróxido de cálcio vai formar duas águas e CaSO4, que nós chamamos de sulfato de cálcio. Essa é a ideia. Agora vamos escolher outro exemplo, ácido fosfórico com o hidróxido de ferro 3, que também pode ser chamado de hidróxido férrico. O que acontece aqui? Procedimento igual. Desmontamos o ácido H3PO4, que vai produzir então 3H+, e o PO4 de carga 3-, que é o ânion fosfato. Como é que eu sei que o fosfato teria carga 3-? Simples, saíram 3H+, portanto o fosfato terá carga 3-. No caso do FeOH3, são 3 hidroxilas, então saem 3OH- e o que sobra, ferro 3+, o cátion de ferro 3. 3H+ vão reagir com 3OH-. Então, temos a formação de 3 águas e o FePO4, que nós chamamos de fosfato de ferro 3 ou fosfato férrico. Podemos também pegar o ácido fosfórico num caso um pouco diferente. Vamos agora comparar a reação com o hidróxido de potássio. O que vai acontecer aqui? Bom, o ácido fosfórico, você já viu, ele produz 3H+ e o ânion fosfato, PO4 3-. Já o hidróxido de potássio, ele vai produzir o cátion potássio, K+, e uma hidroxila. Nesse caso, nós temos 3H+ e uma hidroxila, 1OH-. E é preciso, para a neutralização total, que essas quantidades sejam iguais. O que nós fazemos é exatamente calcular o mínimo múltiplo comum entre H+ e OH-. Nesse caso, o MMC entre 1 e 3 é 3. Tá, e para que serve isso? Para igualar as quantidades de H+ com OH-, a gente faz assim. Multiplica o hidróxido de potássio por 3 e o ácido fosfórico por 1, que não precisaria fazer nada, na verdade. Então, 3 vezes o KOH significa que nós vamos pegar, então, 3 de K+ e 3 de OH-, uma vez o H3PO4, ou seja, 3H+ e o PO4 3-. Então, 3H+ vão reagir com 3OH-, produzindo 3 águas. Sendo assim, H3PO4 reage com 3 de KOH, produzindo 3 de H2O mais K3PO4, que nós chamamos de fosfato de potássio. Outro exemplo, ácido sulfúrico reagindo com hidróxido de alumínio. Vamos ver o que acontece aqui. O procedimento é igual. Escrevemos o ácido, desmontamos o ácido. H2SO4 produz 2H+ e o SO4 2-, que é o ânion sulfato. Hidróxido de alumínio, AlOH3. OH3, opa, então o alumínio é 3+, e são produzidas 3 hidroxilas. O mínimo múltiplo comum entre 2H+ e 3OH- é 6. Então, para igualar H+ com OH-, o que a gente precisa fazer? Multiplicar o ácido por 3 e a base por 2. Ou seja, 3 vezes o H2SO4 para produzirmos 6H+. E 2 vezes o AlOH3 para produzirmos 6OH-. Nesse caso, então, 6H+ reagem com 6OH-, produzindo 6 águas. Então, H2SO4 mais AlOH3, nós colocamos os coeficientes 3 e 2 e escrevemos direto 6 águas. E o que sobrou? Sobraram 2 alumínio 3+, e 3 sulfatos de carga 2-. Al2SO4 3 vezes, que nós chamamos de sulfato de alumínio.
Sua vez agora. Pausa o vídeo. Tenta montar essas equações para o ácido nítrico com hidróxido de magnésio, o ácido carbônico com hidróxido de sódio, o hidróxido de alumínio com o ácido clorídrico e o hidróxido de amônio com ácido sulfúrico. Pausou o vídeo? Então, vamos conferir. 2 de HNO3 com MgOH2, produzindo MgNO3 duas vezes e duas águas. No caso do ácido carbônico, aparece 2 de NaOH e o sal é o carbonato de sódio, com duas águas produzidas. Quando o hidróxido de alumínio reage com 3 de HCl, forma-se cloreto de alumínio e são produzidas 3 águas. 2 de NH4OH com ácido sulfúrico, sulfato de amônio, NH4, 2SO4 e duas águas. Nós falamos duas águas, 2 de hidróxido de amônio e assim por diante, mas lembrando que na equação química os coeficientes refletem sempre proporções em mol de cada substância, ok? Agora uma dica final. Se você se confunde quando escuta falar em amônia e amônio, dá uma espiada nisso. NH3 é uma molécula. Molécula tem carga elétrica total sempre igual a zero. Dá até para dizer que molécula neutra seria um pleonasmo, porque se é molécula, ela tem sempre carga total zero. A molécula, nesse caso, é a amônia. Você não fala o molécula, você fala a molécula. A molécula é a amônia, portanto. E o NH4+ é um cátion, um íon positivo. Ora, você fala a cátion ou o cátion? Você fala o cátion. O cátion é o amônio. Sendo assim, portanto, o sulfato de amônio existe e tem fórmula NH4 duas vezes SO4. Sulfato de amônia seria um erro, portanto. Ok? Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Espero que você tenha aproveitado.